Boa tarde. Estamos recebendo hoje aqui no podcast do Correio Brasiliense Rafael Lucchesi, diretor superintendente do Serviço Social da Indústria, o mais conhecido como SESI. Rafael, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde. A gente tem muita coisa boa para contar para quem está nos ouvindo, que Brasília, o centro de Brasília, ali perto da rodoviária, está ganhando um presente, né? Que é da CNI e do SESI, que é esse complexo de ciência, arte, tecnologia, cultura, o SESI Lab. Conta pra gente o que, e vai abrir as portas dia 30 de novembro ao público, o que será o SESI Lab? Aliás, o que já é, né? Olha, é um grande presente para Brasília, para o Brasil. A ideia é fazer um projeto sistêmico, né, e que vai dialogar muito com a educação. Com a educação baseada em princípios científicos. Então, a ideia é que isso possa propiciar à sociedade de Brasília, sobretudo aos estudantes que estão nas escolas, sejam públicas, sejam privadas, a demonstração de princípios científicos, aonde esse processo de aprendizado vai se dar de forma lúdica e de forma interativa, naquele conceito hands-on. Ou seja, não é um museu apenas para contemplação, para você olhar, mas é para você interagir, para você fazer a ação de experiências memoráveis, onde esse processo de aprendizado se dá exatamente nesse processo de interação, que é a forma mais eficaz e mais profunda do processo de aprender. Quando nós vemos uma aula expositiva, os alunos aprendem muito pouco do que tem daquela aula expositiva. Quando aquela aula é apoiada por algumas figuras, imagens, filmes, o processo de aprendizagem aumenta. Agora, quando esse processo de aprendizagem se dá diante de um projeto, e nós podemos desenvolver muito isso com as escolas públicas e privadas, de forma interativa, então esse processo de aprendizado se torna muito mais profundo, porque vai ter essa experiência memorável do jovem, do visitante, que vai entender como se processa esses princípios científicos na prática. Rafael, então esse espaço ele é voltado para professores, alunos de todas as idades, da rede pública, da rede privada, mas também será aberto à sociedade de maneira geral. Qualquer pessoa vai. Já estão me dizendo que vai virar um ponto turístico de Brasília. Veja só, certamente sim, nós temos como parceiro internacional o Exploratório. O Exploratório é um grande centro de destino numa cidade que tem muitas opções culturais, museológicas, que é a cidade de São Francisco, e o Exploratório tem um grande volume de visitantes ano. Então, certamente sim, todas as pessoas têm curiosidade, todas as pessoas têm um senso investigativo de qualquer idade. É claro que a população de estudantes tem um foco maior como ideia do projeto, mas é claro que a família vai se deslumbrar com os princípios científicos que lá estão, pela sua ludicidade, ou seja, é um aprender divertido, é um aprender interativo e vai ser, eu acho que, um ponto de referência da família de Brasília como uma experiência memorável, interativa, de um processo de aprendizagem e de diversão. E é importante a gente contar, né, que ele está sendo instalado num prédio muito simbólico, né, projetado assinado por Oscar Niemeyer, que é aqui conhecido como o antigo Turing de Brasília. Esse espaço ficou muito tempo abandonado, digamos assim, ocioso, e vocês, SESI, CNI, abraçaram esse espaço. Conta como ele é especial e o trabalho de revitalização, né? O local ficou em obras vários meses. Como foi esse processo de transformar o antigo prédio do Turing no SESI Lab? É um prédio assim lindo, né? Maravilhoso, icônico de Brasília,
extremamente luminoso. O processo de revitalização foi muito cuidadoso, sob a liderança do arquiteto Gustavo Pena, premiadíssimo no Brasil, com uma equipe muito dedicada a fazer uma reconstituição, uma revitalização plena daquele prédio, bem como ele está muito focado no destino que ele vai ter, que é o SESI Lab. Então, o SESI Lab certamente vai ter 7.500 metros de áreas destinadas à recepção do público. São mais de 100 objetos de aprendizagem, né, os aparatos, onde vai ter experiências que são essas experiências memoráveis em torno desse prédio, que fica numa localização icônica, né? O Oscar Niemeyer pensou esse prédio como uma casa de chá, que nunca foi uma casa de chá, mas ele fica numa posição central, é o principal CEP de Brasília, né? É o encontro do eixo monumental com o eixão, né? Então está numa posição como centro de circulação muito grande de pessoas. Então nós imaginamos que vai ter um fluxo enorme de aproximadamente 400 mil visitantes anos, o que é muito afirmativo. Em parceria com o governo do GDF, nós estabelecemos toda uma parceria de adoção daquela área, né? E como acontece com o exploratório, vai ter aparatos na área externa, já criando todo um vínculo daquele espaço. Aquele estacionamento vai estar repleto de IPs, então vai ficar muito bonito. E como acontece em várias cidades do mundo, como também acontece em São Paulo, na Avenida Paulista, a ideia é que a gente possa abraçar uma agenda até maior, criar uma esplanada cultural, interagindo com o Museu da República, criando Biblioteca Nacional. a Biblioteca Nacional, um sentido de uma condução entre espaços culturais que possam criar esse efeito sinérgico para a cidade de Brasília. Então, essa é uma ideia muito forte. E nessa sinergia, né, com esses, digamos, artistas, arquitetos que conceberam Brasília, teremos um painel inédito do Atos Bulcão, é isso mesmo? Sim, foi também um outro presente maravilhoso na construção desse projeto. Nós fomos procurados, né, pela Associação do Atos Bulcão com um painel inédito, que vai ficar numa área de circulação pública dentro do complexo do SESI Lab, que é uma instalação incrível, com um sentido de resgate histórico desse painel que nunca se realizou, ele nunca foi implementado, era a ideia de ser colocado ali. Então, nós vamos fazer esse resgate histórico desse painel do Atos Bulcão. Como será a visitação? Será por agendamento? A entrada é gratuita? Vai ser cobrado algum preço de entrada? Como será essa abertura ao público? Sim, nós temos uma ação muito forte de gratuidade para vários públicos que têm no sentido de acesso ao equipamento, mas também para aqueles que possam pagar, vai ter um preço muito em linha com o mercado, no sentido de prover, até como acontece em equipamentos como esse, uma parcela de sustentabilidade. Nós temos toda uma orientação no sentido de fazer algo que tem muita acessibilidade, vai ter muitas possibilidades de participação de jovens, de estudantes, de pessoas de baixa renda, numa agenda muito forte de gratuidade para permitir o acesso e também para aquelas famílias com renda mais adequada pagar o ingresso de forma justa, como acontece num programa desse tipo. O que levou o SESI, que é, digamos assim, uma entidade ligado à Confederação Nacional da Indústria, é importante as pessoas saberem que isso é uma entidade do setor privado, né? Não é dinheiro público, né? É dinheiro que vem da contribuição das empresas da indústria, né, nacional. E o que levou vocês que representam esse segmento industrial brasileiro a investirem num projeto de ciência e tecnologia e educacional, voltado, de certa forma, voltado para a sociedade. Qual é a relação desse projeto com o segmento industrial?
O SESI é uma instituição que nasceu do processo associativismo da indústria brasileira. Ele é criado em 1946, com a missão voltada para a educação, a saúde e segurança dos trabalhadores na indústria e seus familiares, e também cultura. Então, é uma agenda muito voltada para essas missões e, nesses quase 80 anos, o SESI virou um patrimônio da sociedade brasileira. E nessa agenda voltada à educação, o SESI tem mais de 500 escolas em todas as unidades federativas. A agenda de educação do século XXI vem muito dessa agenda da experiência, do ensino baseado no STEAM, que é o ensino de ciência, tecnologia, engenharia, arte, design, matemática, aonde o processo de experimentação, de execução de projetos é extremamente importante. Então, toda a concepção desse projeto envolve uma combinação da questão da ciência, da popularização da ciência, mas também da educação transformadora do século XXI e de novas formas de nós utilizarmos a arte como demonstração e como campo de construção do processo de aprendizagem. Então, tudo isso está emblemático na construção desse projeto, que, a despeito de ser um presente para Brasília, ele vai operar em rede, com toda a nossa rede de escolas, com projetos que vão se integrar a essa agenda de experimentação e de desenvolvimento na fronteira do conhecimento que o SESI Lab irá propiciar. Esse projeto é um projeto inédito, né? A gente pode dizer que é um projeto inédito no país, de padrão, né, internacional, quando a gente tem vocês fizeram essa parceria com o Exploratório de São Francisco. E essa escolha, porque eu soube que outras capitais importantes também, todas as capitais são importantes, mas tentaram, digamos que houve uma disputa saudável de qual a cidade que iria, né, sediar o SESI Lab. E o que possibilitou, viabilizou que esse projeto realmente ficasse em Brasília? Bom, esse é um projeto classe mundial. Desde o início dele, o presidente da CNI, o presidente Robson Braga de Andrade, ele tinha como visão, e isso foi obviamente aprovado no Conselho da CNI, que esse projeto se instalasse em Brasília. Tinha como propósito isso, e a construção técnica do projeto amparou de maneira muito robusta a implantação desse projeto em Brasília, que eu acho que vai ser um grande legado que a CNI vai aportar. A sede da CNI em Brasília, o Departamento Nacional do SESI fica em Brasília, o parceiro do SESI nesse empreendimento é o Senai Nacional. Todos ficam em Brasília, e é uma forma de retribuição do SESI e do Senai e da CNI à sociedade de Brasília, ao tempo em que, sendo organismos sistêmicos, porque são departamentos nacionais do SESI e do Senai, eles vão operar em rede para todo o Brasil. Então, é claro que em decisões futuras pode-se pensar em novas unidades desse projeto, mas da forma como ele está pensado, ele vai operar em rede a partir da cidade de Brasília. Ele fica numa localização absolutamente emblemática. Nisso, nós demos sorte, porque nós encontramos o melhor CEP para colocar no coração de Brasília, e vai pulsar alegria, vai pulsar educação, vai pulsar ciência, e ciência de uma forma muito lúdica, para o aprendizado das próximas gerações de estudantes e também das famílias de Brasília. E eu acho importante também essa proximidade com a rodoviária, né? Como você estava falando, Rafael, desse CEP, né, tão privilegiado, porque ao mesmo tempo que ele está ali pertíssimo do alto escalão do poder, nós está perto da rodoviária, onde milhares de brasilienses, trabalhadores de todas as classes sociais transitam diariamente e vão poder ali, ou provavelmente quando sair do trabalho, poder desfrutar desse espaço. E vai ter um anfiteatro nessa área verde externa, vai estar previsto ou já vai ser inaugurado um anfiteatro para shows também? Bom, a localização do SESI Lab, no coração de Brasília,
É claro que permite todo um processo de mobilidade em que isso vai estar mais disponível a toda a população da cidade. Então, é claro que estar ao lado da rodoviária e todos os outros canais intermodais de mobilidade que a cidade favorece, estando nessa posição, vai favorecer muito a participação das pessoas que vão democratizar o espaço, né? Democratizar o espaço. A nossa política de gratuidade ela é bem abrangente, então isso vai propiciar a que as pessoas que têm restrição da renda possam participar de maneira equânime, no sentido de permitir um nível de visitação muito amplo para esse equipamento. O anfiteatro faz parte do projeto original, fica numa área lindíssima, sombreado por uma árvore também icônica, bem bacana, e ali vão ter uma série de atividades que vão demonstrar exatamente esse processo de experimentação, de visitação. Alguns equipamentos vão estar ali ao lado, tem uma concha muito interessante em que você balbucia e você ouve do outro lado. Exatamente pela questão da acústica, como ciência, o comprimento das ondas, ela foi posicionada de forma correta, como tem outros equipamentos ali que vão permitir essa forma interativa, lúdica de aprendizado nessa área externa onde está também o anfiteatro. E uma das atrações, digamos assim, é uma instalação feita com bactérias, né? E que parece que elas foram tiradas, assim, captadas da lama do Lago Paranoá e também, enfim. Conta pra gente, eu fiquei muito curiosa em relação a isso, como é essa instalação formada por bactérias, e são bactérias do bem, né? Não são bactérias, a gente tem que saber isso também, né? Tem bactérias do bem e as bactérias do mal. É bem legal porque tem um aspecto cromático, né, de interação com a luz. Então as bactérias... Porque é uma instalação mutante, digamos assim, né? É um organismo vivo, né? É um organismo vivo e tem uma parte que está coberta e você levanta e, é claro, tem uma coloração completamente diferente porque está inerte, né? Então é uma lama do fundo do Lago Paranoá e tem toda uma cultura lá que já está dinamicamente e ela vai se transformando. Então, a família visita, o estudante visita no mês, ele voltando algumas semanas ou 1 ou 2 meses depois, aquela instalação já vai estar diferente, porque ela vai se transformando ao longo do tempo. É bem interessante isso, que mostra como os organismos vivos interagem e transformam a natureza. E eu estava brincando, né, com essa coisa da bactéria do bem, bactéria do mal, mas até as pessoas vão dizer, nossa, mas como é que eu vou ali visitar uma instalação com bactéria? Eu vou me contaminar? Mas não, e já vai ser um aprendizado, principalmente para crianças e adolescentes, já ter essa... Ela é protegida por um vidro. Porque quando se fala bactéria inerte, também acha que, enfim, claro, imaginei ainda que seja, também. Ainda que seja mas... totalmente bactérias do bem, como você falou, ela está toda blindada. Então. Eu imaginei, até porque senão poderia também sofrer uma interação, digamos, além do devido de algum visitante, né? Poderia ter acabar alguma bactéria danificando. oportunista e que tivesse talvez uma necessidade de remoção. Mas isso é muito interessante mesmo, como você estava contando, dessa interação, né? De aprender vivenciando, aprender. E a gente sabe que realmente as gerações de agora e as gerações futuras é essa linguagem do aprendizado, essa que é e também muito hoje é a questão da gamificação, né? Sim. O aprendizado pela gamificação. Tem muita gamificação, no SESI Lab? Cada equipamento é uma diversão e é um game, né? É um game interativo. Ele pode ser de madeira, ele pode ser luz, ele pode ser cromático, ele pode ser com termômetros, enfim. Há uma miríade de espaços bem interativos. Você pode ter um efeito circular, né, de como se move a força centrífuga de areias sobre sistemas giratórios, né? Pranchas giratórias. Então, há muitas ações muito interessantes nesse sentido de um aprender divertido, o que é muito interessante. Veja só, a escola que eu estudei, que as gerações de pessoas estudou no passado,
ela preparava as pessoas para o mundo fordista, taylorista. Era como se fosse, mimetizava o comportamento de uma fábrica fordista do século passado. Tinha uma sirene, como tem numa fábrica, para você entrar, tinha uma sirene no intervalo ou recreio, uma sirene no final da aula. O processo de aprendizado era como na produção fordista, muito em série, com um vetor só. O professor era o único transmissor do conhecimento de maneira muito vertical. E o processo de aprendizagem era muito baseado em repetição, em você receber aquela informação, memorizar e repetir. Muito adequado para o mundo que existia no século XX. Hoje... Um aprendizado passivo, né? É um que aprendizado... ele não Isso. cria, ele não dá oportunidade nessa interação de se até agregar uma nova informação, né? E o que é que existia nesse período? O ciclo tecnológico eram ciclos tecnológicos de 80, 50, 40, 30 anos. Então, as pessoas, de fato, elas se formavam, porque você ia se formar mais ou menos ali aos 20 e poucos anos, ia trabalhar por 30 anos, ia se aposentar, e a expectativa de vida era de 60. Então, estava um mundo perfeito para essa demografia e para esse ciclo de vida. O que nós temos hoje? Uma profusão de novas tecnologias disruptivas em torno da quarta revolução industrial, do mundo digital, da internet das coisas, a necessidade também do Big Data, da inteligência artificial, dos algoritmos, da produção integrada e conectada, com ciclos tecnológicos de 3 a 5 anos. Ninguém está mais formado. O aprendizado é contínuo e ao longo da vida. Então, a escola não vai mais formar pessoas, o sistema educacional não vai mais formar pessoas, porque a necessidade de aprendizado é permanente. O que você tem que criar no processo de aprendizagem? A capacidade de sistematizar de forma criativa como resolver problemas. Então, todo o conceito do SESI-Lab está baseado nessa nova educação, nessa nova pedagogia, que é a escola do século XXI, a educação inovadora, baseado na resolução de problemas e no ensino do STEAM, da ciência, da tecnologia, arte, design, matemática, que fazem com que as pessoas, a partir das experiências reais, de maneira empírica, vão utilizar um conjunto de saberes para estruturar novas formas e que vai ser a vida profissional no futuro. As pessoas vão ter que viver, o Alvin Tofflin falou isso no início dos anos 60, né? E hoje nós podemos imaginar que os ciclos profissionais de pessoas que vão ter uma expectativa de vida muito maior, né? 100, 120 anos, já estamos em 80, com ciclos tecnológicos de 5 anos, vão ter vários ciclos profissionais diferentes. E aí a capacidade de interpretar o signo do tempo, que vai se mover muito rapidamente, vai ser baseado nessa capacidade de estar sempre aprendendo. Então, o SESI-Lab, ele é uma forma de afirmar uma nova lógica educacional que vai estar muito presente no século XXI. E participando diretamente dessa construção, dessa formação de novos cidadãos, de novos profissionais, já dentro, quer dizer, como você disse, é um incentivo e é uma reafirmação a essa forma, digamos, mais atual de aprendizado. Bom, nós estamos já encerrando o nosso papo, o nosso podcast. O assunto me gera muita curiosidade, como eu sei que vai gerar quem está nos escutando e nos vendo. Rafael, você gostaria de deixar um convite, uma mensagem final sobre esse projeto, sobre o SESI-Lab? Convidar as pessoas a conhecerem, dar alguma dica especial? O que você gostaria de destacar? Tem uma coisa legal no conceito do parceiro, né, que é o exploratório. Acho que falar do SESI-Lab, acho que a gente já falou bastante, acho que criamos já um sentido emocional de como vai ser legal estar lá. Um dos idealizadores do exploratório foi o Frank Oppenheim, um dos pais da bomba atômica, né? E depois daquele evento transformador da história da humanidade, ele dedicou o resto da vida dele à promoção da educação dos jovens, o que dá muito um sentido de transformação e de mudança de vida. Certamente, o SESI-Lab, ele se insere nesse signo de transformação do tempo.
Nós precisamos ter um mundo mais humano, um mundo mais plural, aonde nós possamos estabelecer uma experiência de aprendizagem para todos, na fronteira do conhecimento, utilizando o melhor da bagagem humana para construir elementos que despertem a alegria, a criatividade e o processo de aprendizagem das pessoas. No último livro do Carl Sagan, ele, acho que é um título assim curtinho, né? A ciência como uma luz de vela bruxulante na escuridão, acho que é mais ou menos assim. Ele coloca que quando ele era jovem, ele não tinha menos de 10 anos, ele morava numa pequena cidade do meio oeste dos Estados Unidos, ele foi numa feira de ciência. E naquele dia um menino ganhou um sonho e a humanidade um grande cientista, um dos maiores cientistas da história da humanidade. Então o SESI Lab, ele tem como propósito isso, construir e propiciar sonhos para os projetos de vida da juventude, dos estudantes e também alegria e realização para jovens de todas as idades. Que bom terminar o nosso podcast com essa mensagem. E eu volto a destacar que essa é uma iniciativa do setor privado, do setor da indústria. Não tem dinheiro público. Essa iniciativa de contribuição e de democratizar, né, um espaço tão importante para Brasília e, como você disse, Rafael, é para o Brasil também. Muito obrigada pela sua participação. Um prazer estar aqui com você. Nos encontramos no SESI Lab. Sem dúvida. Já está convidado.